Paz a todos, boa noite. Tudo bem? Glória a Deus. Eu queria lembrar a todos do curso de discipulado, né? Quem ainda não se inscreveu, se você ainda não fez o curso de discipulado, esse mês vai começar. Se inscreva porque é muito importante. E também todas as quintas-feiras está tendo o seminário de casais. Não deixa de participar. Você que é casado, você que é noivo, participa desse seminário de casais. Amém? Eu queria falar do livro Quem é Jesus? Coloca aqui para mim. Vai chegar essa semana ou na outra, gente. Nós mandamos fazer uma boa quantidade. É um livro bem fininho que a gente fez para dar de presente para quem não é convertido. Então, você pode pegar no final do culto para presentear familiares, amigos. É um livro bem pequeno, bem prático para apresentar quem é Jesus para as pessoas. Então, a partir do domingo que vem, eu acredito que já vai estar ali. Você já pode pegar quantos você quiser e presentear as pessoas que você quiser. Amém? Pega vários livros e presenteia mesmo. Nós temos que difundir essa mensagem. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, porque o Senhor está aqui. Jesus, venha falar conosco. Te entrego essa palavra, Senhor. Te entrego esse lugar. Que o Senhor venha tomar o controle, Espírito Santo. Tomar a direção, estar no centro, enviar teus anjos aqui, ministrar nossas vidas, revelar a tua verdade, abrir os nossos olhos, Deus, em nome de Jesus. Enche esse ambiente com tua glória, Deus. O ambiente da tua glória esteja nesse lugar, Deus, as janelas do céu se abram sobre nós, o entendimento do Altíssimo, Senhor, se abra sobre nós e nos leve a aprofundar, a conhecer mais a largura, a altura, a profundidade do teu amor, da tua palavra, dos seus planos para nossas vidas. Dos teus planos, Pai, para a vida de cada um que está aqui, cada irmão que está aqui, Senhor, em nome de Jesus. É um vaso escolhido pelo Senhor, Deus, é precioso para o Senhor. E que eles possam compreender e receber isso nessa noite. Visita esse lugar com tua presença, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir em Malaquias. Vou dar uma palavra rápida, porque nós precisamos terminar até umas 8h30, por causa da lei, né? Malaquias 4. Malaquias 4, 4 e 5. Corre atrás da criança, Renato. Sai. Oh, vem para a libertação. Já sabe expulsar. Malaquias 4, 4 e 5. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que eu lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. E ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, esses são os versículos que terminam o Antigo Testamento. É muito interessante, porque termina dessa forma o Antigo Testamento. E ele fala sobre, antes dos últimos dias, né, do temível dia do Senhor, ele fala de duas coisas. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, da palavra, daquilo que eu ensinei. E também ele fala sobre converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ele fala que enviará o profeta Elias. Na verdade, a unção de Elias que traz reconciliação. A unção, ele fala que nos últimos dias, a unção profética de Elias viria sobre a igreja para trazer essa reconciliação. Então, o tema dessa palavra que eu queria trazer para vocês é fé e família. São dois pilares fundamentais que nós precisamos restaurar em nossas vidas, em nossas igrejas, em nossa geração. São dois fundamentos muito importantes para que a nossa vida seja inabalável, para que a nossa vida seja forte, para que nós possamos conquistar, para que nós não sejamos abalados pelas tempestades desse mundo. Amém? Um tempo atrás, a gente estava assistindo um seriado que chama Quando Chama o Coração. Não sei quem já assistiu. É um seriado bem assim, de boinha, bonitinho e tal.
Mas uma coisa me chamou a atenção, porque nesse seriado mostra os cristãos, os crentes, de uns 200 anos atrás. E eu achei interessante, porque eram crentes fervorosos. No seriado mesmo mostra isso, eles oravam, acontecia alguma coisa com alguém, acontecia algum problema na cidadezinha deles, eles se uniam, eles oravam, faziam campanha ali, eles oravam. E a família para eles era muito importante, e a fé para eles era muito importante, a oração fervorosa. E eu fui pesquisar, né, sobre esses cristãos dessa época, porque eu achei que fossem, naquela época os cristãos eram frios, eram muito tradicionais, muito religiosos. Eu comecei a ver esse fervor, eu fui pesquisar, e realmente era dessa forma. E eu vi que o lema, né, dos cristãos naquela época era fé e família. Eram dois pilares sobre os quais eles fundamentavam a sua vida. Eles tinham como muito preciosos esses pilares na vida deles. E eu comecei a ver o quanto que nós precisamos também trazer na nossa vida, porque são dois pilares que fazem com que a nossa sociedade seja estruturada, com que a nossa vida seja estruturada, com que a nossa igreja seja estruturada. Se você quer ter uma vida forte, uma vida inabalável, que não se abala com os ventos desse mundo, você precisa restaurar na sua vida esses dois pilares. Eu vou falar um pouco de cada um deles para vocês. Eu lembro também, aí passou essa época aí do seriado, tal, que eu conheci essa história. Aí, na última vez que veio o pessoal da Neuza Tioca aqui, um pastor da equipe da Neuza Tioca me chamou e falou assim, tem várias pessoas que fazem coisas para abalar a igreja, destruir a igreja, esse pessoal de terreiros, de umbanda, fazem coisas, mas vocês não devem focar nisso, ele falou para mim. Vocês não precisam e não devem batalhar contra isso. É uma batalha que não é de vocês. O que vocês têm que fazer é fundamentar na igreja o altar da família e o altar de adoração. Se esses altares estiverem fortes, não existe nada que o inimigo fizer que vai abalar a igreja. Então, ele falou muito, muito claramente para mim isso, e aquilo mexeu muito comigo. E eu comecei a orar em cima disso, né, do altar de adoração. Inclusive, o ano passado a gente fez as pontes de adoração todo mês foi por causa dessa palavra que eles deram para nós. E também o altar da família, que é muito importante, irmãos. O altar da família, a família estar estruturada. É muito importante. Muitas vezes nós passamos muito tempo debatendo muitas coisas desnecessárias. Hoje em dia tem muita conversa, muito assunto desnecessário no meio cristão. Muita coisa que não leva a lugar nenhum. Nós precisamos levantar princípios, nós precisamos fortalecer os fundamentos que guardam as nossas vidas de uma forma inabalável. Nós precisamos saber quais são eles. Então, o primeiro deles que eu quero falar para vocês é sobre a fé. Ter uma fé inabalável. Eu acredito muito, irmãos, quando eu falo de avivamento, quando eu penso em avivamento, quando eu oro por avivamento, eu vejo e eu acredito num avivamento de pessoas que têm uma fé inabalável e famílias estruturadas. Para mim, isso é o avivamento que Deus quer trazer e que Deus vai trazer. Uma igreja com pessoas que têm uma fé firme, uma fé inabalável, que não se abala com qualquer coisa, e famílias estruturadas, famílias curadas, famílias restauradas, famílias fortes. É isso que nos traz estabilidade. Nós precisamos muito, irmãos, em nossos dias, de ter estabilidade, de ter força, de ter visão das coisas, de ter direção. E se esses pilares estiverem firmes em nossa vida, a fé inabalável e a família restaurada, nós seremos pessoas inabaláveis. Amém? Então, o primeiro que eu quero falar é sobre a fé. Pode parecer uma palavra muito simples, uma palavra muito que a gente já conhece muito, mas, irmãos, é um assunto que está sendo muito contaminado hoje em dia. A fé. Hoje em dia, muitas pessoas falam sobre fé. O mundo, no geral, fala sobre fé. Até tem uma camiseta, né, que todo mundo tem, quase 100% das pessoas tem aquela camiseta com aquele símbolo fé, o boné escrito fé. É um assunto muito falado. E muitas pessoas, até mesmo pessoas da mídia, pessoas, atores de televisão, cantores, falam sobre fé. O importante é ter fé, nós temos fé, eu tenho fé, não sei o quê. E até falam que tem fé em Deus. Mas é um conceito meio errado sobre fé. Nós precisamos saber o que é fé de verdade
e viver pela fé, porque a vida com Deus é pela fé. Mas não essa fé que virou uma onda no mundo, né? O importante é ter fé em alguma coisa, o importante é acreditar em Deus, eu mentalizo Deus, eu acredito em Deus. E as pessoas falam muito sobre fé hoje em dia. Todo mundo fala que tem fé. Até um tempo atrás, é engraçado, porque no mundo as coisas vão de onda em onda. Até um tempo atrás, era antiquado falar sobre fé, era uma coisa careta falar sobre Deus, sobre fé. Hoje não, hoje já mudou, hoje já é moda, hoje já é uma coisa assim, mística, bonito, todo mundo fala que tem fé, todo mundo usa camiseta de fé e fala, mas não é a fé. O que é a fé segundo a palavra? Né? Fé segundo a palavra é crer, é obedecer, é seguir a Cristo. Se você crê nele, você entrega a sua vida a ele. E fé não é em qualquer coisa, fé é na palavra. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos muito conhecer a palavra é a nossa raiz. A palavra de Deus é a nossa raiz. E a Bíblia fala, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então não é aquela fé de você acreditar, de você ter um pensamento positivo. Inclusive a Kathryn Kuhlman, ela foi uma mulher extraordinária, ela que inspirou o ministério do Benny Hinn. Ela tinha um ministério de cura, de milagres tremendo. Ela orava assim, ela nem punha a mão nas pessoas, ela orava e as pessoas eram curadas no meio do povo, assim. O Benny Hinn inspirou o ministério dele na vida dela. E ela, no livro dela, ela fala sobre a fé. Ela fala que a fé, ela não é uma força de pensamento, que a fé não é pensar positivo, e que a fé nem é mesmo alguma coisa da nossa mente, ou que nós podemos forçar para ter. A fé é algo que o Espírito Santo gera em nós quando nós temos comunhão com Ele. A fé é algo que o Espírito Santo, a fé é um dom do Espírito que Ele nos mostra, que Ele nos leva a acreditar em coisas que nossos olhos não podem ver. Fé não é acreditar em Deus. A palavra fala, até o diabo acredita e estremece. Então, fé não é... Muita gente acha que está em crédito, vamos dizer assim, porque acredita em Deus. Mas acreditar em Deus, o diabo acredita até mais do que você, porque ele sabe muito bem como são as coisas. Mas fé não é acreditar. Fé é você temer diante de Deus, é você conhecê-lo, você segui-lo, você se render a Ele, você obedecer a Ele, você seguir a Ele, você seguir a palavra. Nós precisamos saber o que é fé, conhecer a palavra de Deus e andar nessa palavra. A vida cristã, irmãos, é pela fé. Na maior parte das vezes na sua vida, você vai precisar andar pela fé. Se você não aprender a andar pela fé, você não vai conseguir viver a vida cristã. Porque muitas vezes você não vai entender o porquê das coisas, o porquê dos problemas, o porquê das dificuldades, o porquê do que acontece com você, o porquê do que acontece no mundo, o porquê do que aconteceu. Mas se você aprender a andar pela fé, você vai ser vitorioso. A palavra fala também, a nossa fé é a vitória que vence o mundo. Então, muitas vezes, Deus vai te mostrar os porquês. Muitas vezes na caminhada cristã, Deus vai te revelar o porquê das coisas. Entender o porquê que alguma coisa aconteceu ou está acontecendo. E eu, em todo o tempo que eu tenho caminhado com Deus, eu tenho visto isso. Muitas vezes Deus ele nos revela. Isso é revelação mesmo. Deus nos revela o porquê, o motivo das coisas, o que está por trás, o que tem que ser mudado, né? A razão das coisas para a gente poder crescer. Mas muitas vezes, talvez na maioria das vezes, Deus não vai nos mostrar o porquê. Deus não vai nos mostrar tudo e revelar todas as coisas. Nós precisamos aprender a andar pela fé. O livro de Hebreus fala sobre os heróis da fé, né? Eles, pela fé, venceram fogo, passaram pela água, fizeram várias coisas lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus. E é tremendo ver isso, porque os heróis da fé foram pessoas que venceram pela fé. Não venceram porque eles sabiam tudo, não venceram pelo conhecimento, não venceram por grandes pregações, não venceram por revelação, eles venceram pela fé. Porque eles, apesar do que acontecia, apesar das lutas, apesar do que estava acontecendo no mundo na época deles, apesar das provações, apesar da própria carne deles, apesar deles mesmos, eles creram em Deus, né? Abraão é o chamado pai da fé, porque ele creu, né? A palavra fala, ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Ele foi justificado pela fé. Então, aprender a viver pela fé, irmãos, não importa o que esteja acontecendo.
se você colocar a tua fé acima de todas as coisas, se você for um cristão que aprender a andar pela fé, você vai ser inabalável. Não, isso está acontecendo, eu não vejo saída para isso, eu não vejo resposta, eu não vejo solução, mas eu creio. E você vai continuar orando, e vai continuar batalhando, e vai continuar declarando, e da tua língua vai sair, da tua boca vai sair, aquilo que a tua fé determina, aquilo que a tua fé acredita. Não adianta você crer por dentro e por fora só falar que vai dar tudo errado, e falar e reclamar, e falar que Deus não está com você. A nossa boca, ela tem que liberar. Jesus falou, aquele que crê com o seu coração e declarar com seus lábios será salvo. A fé é assim. Você precisa declarar com a tua boca, quando você for orar, ou quando você for acontecer alguma coisa no seu dia a dia que vai abalar a tua fé, que vai vir te provar, você tem que aprender a declarar, não, isso vai mudar, essa situação vai mudar, eu creio no Deus que eu sirvo, as coisas vão mudar, a situação do mundo vai mudar, esse vírus vai mudar, e a minha família vai mudar, e declarar e aprender a profetizar. Na minha vida, irmãos, eu comecei a perceber o quanto, a importância de nós declararmos, de nós profetizarmos, liberarmos palavra, usarmos a nossa boca para mover as circunstâncias, para mover as situações. Nós precisamos, irmãos, mas você precisa conhecer a palavra. Se você não conhecer a palavra, você vai ter uma fé baseada num sentimento. Você vai ter uma fé baseada na emoção que você teve no culto. Você vai ter uma fé baseada numa emoção que você teve na célula, ou uma palavra que alguém te deu. Mas quanto mais você conhecer a palavra, irmãos, você não sabe o quanto que tem poder você aprender a orar a palavra. Quando você conhece a palavra, você vai orar, você fala, Deus, a tua palavra fala isso, 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 então eu tomo posse disso na minha vida. A tua palavra fala que o Senhor levou toda enfermidade, Isaías 53 e tal, e tal, e tal. A tua palavra diz que não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A tua palavra diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Quando você ora e declara aquilo que está escrito na palavra, você não sabe o poder que tem isso, irmão. Porque Deus é fiel e Ele honra a palavra dEle. Tem muitos cristãos, Rafael Najib que falou, né, quando ele veio pregar, que ele trabalha com a justiça, né, no Procon, trabalhou, eu acho, e muitas pessoas não conheciam o direito que tinham e perdiam muitas coisas, né, porque não sabiam o direito que tinham pela lei. E muitas vezes você não conhece o que a palavra fala, o que a palavra liberou pela tua vida, e está escrito. Então, irmãos, muitas pessoas veem como algo cansativo conhecer, ler a palavra, mas você precisa saber, porque isso aqui é vivo, foi liberado para você. Tudo que está na palavra foi liberado para você. Então, sempre que você passar por algum problema, você precisa aprender a viver pela fé. Nos seus projetos também, nos projetos de vida que você tem, você precisa aprender a construir eles pela fé. Todos aqui têm projetos, têm sonhos de vida, projetos para o futuro, e você precisa aprender a construir os seus projetos pela fé. Porque tem coisas, irmãos, que só pela fé vão acontecer, a gente sabe disso. Tem coisas que, pelo olhar humano, são impossíveis mesmo. A proteção tua é pela fé. Muitas vezes você fala, olha, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo ao meu redor, não tem forma de eu escapar. Mas pela fé nós sabemos que estamos protegidos. Nós sabemos que o Senhor nos guarda, maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Isso é fé, irmãos. Na batalha também de cada dia, na batalha espiritual, você precisa aprender a usar a tua fé. Senão você vai sucumbir, você vai ter medo. Mas se você tiver fé, se você for um homem, uma mulher de fé, então, irmãos, o mundo precisa de pessoas que continuem sendo heróis da fé. Pessoas que continuem vivendo pela fé. O cristianismo é muito mais do que tantas coisas que nós aprendemos, do que o conhecimento, do que toda a bagagem que nós podemos ter. O cristianismo é viver pela fé. E viver pela fé é estar acima das circunstâncias. Ser cristão, servir a Deus, na maioria das vezes vai exigir de você que você viva pela fé. E você precisa exercitar a sua fé. Isso vai te levar a ser maduro na fé, a ser uma pessoa, a crescer na fé. A palavra fala para a gente guardar a nossa fé. Paulo fala, antes de morrer, Paulo falou, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, quantos de nós não temos guardado a nossa fé? Qualquer vento a gente já negocia a nossa fé.
A gente já duvida, a gente já fala, mas será que o que eu estou acreditando é isso mesmo? Será que Deus, né? Será que a palavra é assim mesmo? Será que a igreja e tal? A gente já... Agora, você precisa ter raízes na fé. Guardar a tua fé até o fim. Combater o bom combate, completar a carreira e guardar a sua fé. Que nós possamos ser pessoas que no final, quando nós chegarmos diante de Deus, a gente possa falar isso também. Eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira e eu guardei a fé. Guarda a tua fé, irmão, até o fim. A palavra fala, nos últimos dias, muitos apostatarão da fé e darão ouvidos a ensinos de demônios, a espíritos enganadores. É muito sério isso. O que é apostatar da fé? Abandonar, negociar a fé e dar ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas e coisas sem sentido, sem fundamento. Nós não podemos ir por esse caminho. A palavra também fala, nos últimos dias, muitas pessoas não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? A palavra de Deus pura, sem aumento, sem mistura. Não suportarão a sua doutrina, mas é como se elas tivessem comichão nos ouvidos, elas vão atrás de pessoas que falam conforme o que elas querem ouvir. Em Timóteo fala isso. Então nós não podemos deixar que isso nos contamine. Nós precisamos guardar a nossa fé até o fim. Mas como a Catherine Kuhlman fala, a fé ela é gerada pelo Espírito em nós. Nós precisamos ter a experiência com Deus e ter uma intimidade com o Senhor. Eu li recentemente aquele livro do C.S. Lewis que chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E é como se fosse um demônio conversando com o outro, o livro, né? Como se fosse um demônio-chefe, é uma ficção, né? Mas é muita coisa real. Você vê o tanto que aquele livro é real, irmão, eu aconselho todos lerem aquele livro. É como se fosse um demônio-chefe ensinando o aprendiz dele a seduzir um ser humano, a fazer ele cair na fé. Então, primeiro ele tenta impedir aquele ser humano de se converter, depois ele tenta esfriar, fazer ele ser um crente frio na fé, depois ele tenta fazer ele pular de igreja em igreja, depois ele tenta coloca problemas dele com a mãe dele que ele tinha de relacionamento para atrapalhar a fé dele, e várias coisas que a gente vê que realmente acontecem no dia a dia. Até que no final, o demônio-chefe fala para ele, olha, a gente perdeu ele para sempre. Ele teve um encontro com aquela presença gloriosa. Agora está tudo perdido, nós perdemos esse cristão para sempre, porque ele finalmente teve um encontro com a presença. Então, irmãos, você sabe o que é essa presença? Você já teve um encontro com essa presença gloriosa? Você já teve um encontro com essa presença que você não troca por nada na sua vida? A presença de Deus, agradar o coração de Deus, sentir a presença de Deus é algo que te marca tanto que você não troca isso por outras coisas. E você não negocia mais a tua fé. E não adianta viver a fé por uma teoria, não adianta viver a fé por um ensinamento. Nós precisamos ter uma experiência com essa presença gloriosa, com essa presença majestosa que muda todas as coisas em nós. Busque, irmão, ter um encontro pessoal com essa presença. Busque ter um encontro face a face. Busque ser arrebatado, ser cheio, ser tocado pela glória de Deus. Busque ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Não viva o cristianismo só como um método ou como uma teoria. Irmão, você precisa ter uma experiência real. Se o Deus que nós servimos está vivo até hoje e é acessível e o véu foi rasgado, por que nós não aproveitamos isso? Porque nós não temos o direito de passar por esse véu se ele foi rasgado? Por que nós nos conformamos em viver uma vida só de teoria, só de ouvir falar e não de contemplar a face de Deus? Como Jó falou, né? Antes, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que é isso, irmão? É ter uma experiência com Deus. Isso vai te dar uma fé inabalável. Você precisa mergulhar nesse oceano, nessa profundeza, nessa majestade de Deus. Você precisa ter uma experiência com a presença de Deus. Isso vai fazer a tua fé ser uma fé inabalável. E o segundo pilar que eu queria falar, a família. A família, irmãos, ela é muito importante. A estrutura familiar. Deus criou a família como algo que traz estabilidade para nossas vidas e traz paz para a sociedade. A família é a estrutura que Deus criou na terra. Tanto que Jesus nasceu numa família, Deus colocou uma família na Arca de Noé, e você vê vários sinais na Bíblia de que a família é o que Deus criou. E você vê também que é o que o diabo mais tenta destruir. O diabo cria problemas entre irmãos, entre pais e filhos, entre netos e avós.
cria separações entre famílias, separação de casamentos. O diabo trabalha arduamente, irmãos, para destruir a família. E por outro lado, a família, o novo modelo de família que o inimigo criou vai crescendo, né? Homens casando com homens, mulheres casando com mulheres, e isso parece que vai cada vez crescendo mais, e a família que Deus criou sendo totalmente atacada. Nós não podemos permitir isso, porque isso vai desestruturar o ser humano. O que vai te desestruturar é uma família dentro de você. O conceito de família, o ideal de família estar desestruturado. Você não pode permitir isso. Na libertação que a gente faz, na ficha de libertação, não sei quem já passou por isso, tem uma página da ficha que a maior parte é sobre família. Pergunta sobre coisas familiares, relacionamento com a família, coisas da família que aconteceram e tal, e tal, e tal. E eu nunca entendi isso muito. Eu achei que fazia parte, mas hoje eu vejo que, na verdade, a parte principal daquela ficha é essa. Porque uma pessoa que tem o conceito de família dentro dela, a estrutura familiar dentro dela desestruturada, ela não consegue manter a libertação dela. Ela não consegue manter a fé dela, ela não consegue manter a vida dela livre dos ataques do inimigo. Mas uma pessoa que consegue, que tem uma vida familiar, uma estrutura familiar dentro dela restaurada, que é curada nesse sentido, que é restaurada nesse sentido, ela consegue crescer na fé. Ela consegue cumprir e viver os planos de Deus para a vida dela. Ela consegue viver aquilo que Deus tem para ela. Ela consegue ouvir a voz de Deus. Deus criou a família para ser o que torna o ser humano estruturado, o que torna o ser humano inabalável. Então, irmão, cuide da sua família. Muitas ondas vêm no mundo, e muitas vezes até no meio cristão, para tentar abalar a família. Né? Tem gente que fala, não, tem que servir a Deus em primeiro lugar, a família vem depois. Mas servir a Deus, irmãos, na verdade, Deus em primeiro lugar, a família em segundo, e o ministério vem depois. Nós nunca podemos confundir as coisas. A tua família é a prioridade, a tua família é projeto de Deus. Muitas pessoas dizem, mas eu queria tanto fazer algo extraordinário nesse mundo, eu queria tanto ser usado por Deus, eu queria tanto fazer alguma coisa poderosa nesse mundo, extraordinária. Mas, irmão, se você está cuidando da sua família, você já está fazendo algo extraordinário. Você já está destruindo fortalezas do inferno. Você já está... Tem uma ministração do Alessandro Vilas Boas que eu queria todos que puderem assistir, assista. Chama Seja Comum, no YouTube. E ele fala sobre você ser comum. Muitas pessoas querem ser extraordinários, querem fazer projetos extraordinários, querem viver coisas maravilhosas, marcar o mundo, mas muitas vezes no comum que Deus colocou, a gente está deixando a desejar. Então ele fala, o tema da palavra é seja comum. Porque, irmãos, muitas pessoas acham que isso é chato, acham que isso é ultrapassado, acham que isso... ficam querendo outras coisas, mas a tua família é a coisa mais preciosa que Deus te deu. É a coisa mais preciosa que Deus colocou em tua vida. Se você vive com seus pais, se você é casado, não importa qual que é o contexto de família que você vive. E se você viveu problemas com sua família, se você teve problemas ruins, acontecimentos ruins, lembranças ruins sobre a tua família, Deus ele quer curar isso. Deus ele quer restaurar, porque se isso não for curado, irmão, você vai ter inconstância na tua vida, e inclusive na tua fé, se a tua estrutura de família. E não é apenas liberar perdão. Na libertação eu aprendi muito isso. Você pode às vezes liberar perdão para o seu pai, para sua mãe, a cura, né, liberar perdão para alguém e tal, mas é preciso ter uma renovação de mente, porque o teu conceito de família ficou distorcido. O teu conceito sobre casamento ficou distorcido. O teu conceito sobre criação de filhos ficou distorcido. O seu conceito sobre honrar os pais ficou distorcido. O seu conceito sobre comunhão em família ficou distorcido. E isso ficou na tua mente distorcido. Precisa ser renovado. Deus ele quer colocar os conceitos dele. Ele quer te mostrar como a forma dele ver, a forma que ele criou para ser a família na sua vida, dentro de você. É dentro de você que isso tem que ser resolvido, que isso tem que ser restaurado, que isso tem que ser transformado. Então nós precisamos buscar isso. Nós precisamos buscar o nosso conceito, a nossa visão, o contexto de família dentro de nós ser restaurado. Tem muitas pessoas, irmãos, que ficam feridas até mesmo com líderes na igreja, com pastores, porque eles têm expectativa de receber da igreja coisas que só a família pode suprir, que só a família pode preencher.
Então, fica ferido, porque é impossível que isso aconteça. A igreja é um lugar poderoso, é uma família na fé, é um lugar onde nós servimos a Deus junto com as pessoas que amam a Deus como nós, mas família, irmãos, é muito mais profundo que isso. E muitas pessoas colocam expectativa nos seus líderes, nos seus pastores, de coisas que cabe à família suprir. Então, nós não podemos confundir as coisas. Nós precisamos ter o contexto de família dentro de nós muito restaurado, muito curado e transformado. Na sua mente, a sua mente precisa ser renovada nesse contexto de família. Deus, Ele quer te levar a enxergar a família como ela é, a enxergar e a sonhar com isso, amar cuidar da sua família. Se você não constituiu uma família ainda, você sonhar constituir uma família. Outro dia mesmo eu estava conversando com um amigo meu que nem é da igreja, mas ele falou, eu falei para ele isso. Hoje em dia muitas pessoas não querem construir uma família, querem só curtir a vida, mas é o que Deus criou de mais importante e de mais precioso que existe na humanidade. Nós não podemos deixar isso ser levado, ser contaminado pelo inimigo. Então, irmãos, Deus quer te dar uma fé inabalável. Deus quer te dar uma família estruturada. Deus quer te dar um contexto de família estruturado e forte, porque famílias fortes vão vencer. Eu lembro a Zoe Lilly, aquela cantora, ela é irmã do Theo Hayashi, e ela às vezes ela conta sobre a avó dela, né, nos vídeos dela. Ela contou que a avó dela, ela teve acho que 9, 12 filhos, não sei, tudo pequeno, ficava na sala pulando, correndo, e a avó dela era uma mulher de oração. Ela ficava orando, ela ficava ali na sala orando, ela era uma mulher de oração, ela orava, e os filhos tudo em volta, correndo, fazendo bagunça, e ela orando. Uma vez ela acordou de manhã, e ela foi na cozinha, e ela falou para a filha mais velha, olha, prepara o café para os seus irmãos, que eu tenho que ir lá no quarto resolver uma coisa. E ela foi no quarto e ficou lá no quarto, depois ela voltou. Beleza, e vida que segue. Muitos anos depois, os filhos dela ficaram sabendo. Aquele dia, o marido dela tinha amanhecido morto. E aí, ela falou para a filha dela lá, cuidar de tudo. E ela foi lá, ela ajoelhou na cama e ficou orando até que ele ressuscitasse. Então, irmãos, você vê o que é uma fé. E ela era uma mulher de fé, uma mulher de família. Ela criou os filhos dela, os netos dela até hoje. Deus tem usado muito eles no Brasil, nessa geração, para fazer muitas coisas. Né? Muitos deles nós conhecemos, muitos deles não. Mas foi uma família que veio de missionários do Japão e que causou muitas mudanças. Foi muito usado por Deus em nossa nação. Mas estava sobre esses dois pilares. Fé inabalável, família estruturada. Nós precisamos construir isso, irmão. Nós seremos uma igreja inabalável se nós tivermos uma fé pura, uma fé inabalável e uma família, um conceito de família estruturado, curado. Você precisa entender isso, entender a importância da família, cuidar da sua família, construir uma família, amar estar em casa e amar cultivar aquilo que Deus te deu. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Eu quero que você ponha a mão no seu coração e que você ore pedindo para Deus levantar e restaurar na tua vida esses dois pilares, esses dois altares. Fala, Senhor, eu quero ser uma pessoa inabalável na fé. Eu quero ir até o fim. Eu quero dizer, como o apóstolo Paulo disse, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada irmão que está aqui, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, constrói, Deus, um povo forte, constrói um povo firme, Deus, em nome de Jesus. O Senhor quer levantar um povo que não se confunde, que não vai atrás de qualquer vento de confusão, Senhor, mas que tem pilares, alicerces fortes e inabaláveis, Senhor. Levanta aqui uma igreja firme, levanta aqui uma igreja forte, Pai, em nome de Jesus, que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, se a fé de algum irmão aqui tem desfalecido, se a fé de algum irmão aqui tem sido confundida, Deus, ou colocada à prova, Senhor, venha fortalecer a fé, Deus, em nome de Jesus. Dá experiências contigo. Irmão, fala, Senhor, eu quero ter experiências contigo. Eu quero ter experiências na fé, eu quero mergulhar fundo em Ti, nesse oceano infinito, Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, fortalece a fé de cada irmão aqui, Senhor. Abre os olhos de cada irmão e leva mais profundo, Deus, abre os olhos, Deus. Deus, que a fé seja acesa, Deus. Deus, uma vida fervorosa de fé. Que cada irmão aqui tenha uma vida fervorosa na fé, Deus, em nome de Jesus. Deus, não apenas de práticas, não apenas de métodos, Pai.
Deus, não apenas de teorias, mas uma vida fervorosa na fé, Senhor, em nome de Jesus. Leva cada irmão aqui a ser fervoroso diante do Senhor, Deus, a mudar esse mundo através da oração, através da sua declaração de fé, através de uma voz que não se cala, Deus, que nada venha calar a declaração de fé dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Que nada venha calar a voz profética dos teus filhos, Pai. Que nada venha confundir, sufocar, ser a voz, a declaração de fé dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Que seja uma fé inabalável, Deus. E restaura, Pai, famílias aqui, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, se há famílias feridas, relacionamentos feridos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos que o Senhor quer levantar um povo com famílias estruturadas, famílias fortes, famílias unidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Contexto familiar restaurado, Pai, em nome de Jesus. O ideal de família, a ideia de família, o conceito de família restaurado. Tira toda a distorção, tira tudo aquilo que desvalorizou, Pai, em nome de Jesus. Tira tudo aquilo que contaminou o conceito de família dos teus filhos, Pai. Restaura, renova na mente de cada irmão aqui, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, aquilo que o Senhor sonhou para ser a família, Deus, em nome de Jesus. Gera reconciliação, gera perdão, gera renovação de mente, Deus, em nome de Jesus. Sobre o que é estar em família, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Sobre a importância da família, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Levanta um povo forte, Deus, com famílias estruturadas, Pai. Com famílias, Deus, fortes, em nome de Jesus, ó Pai. Com famílias, Deus, que se protegem, Deus, Deus, que se amam, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, e que espelham a família do céu, Pai, em nome de Jesus.